Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal, mais um vídeo. É, Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês o quanto eu também sofri, o quanto eu perdi dinheiro, no mercado, até desenvolver o meu operacional e começar a mudar as coisas. Então, eu já passei pelo que a maioria passa, eu já perdi dinheiro, já quebrei e teve algumas coisas que eu comecei a identificar no gráfico e que mudaram completamente a minha leitura. E é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje. Então, fica até o final. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Você vai acompanhar todo o nosso trabalho, tem diversos vídeos aqui, bastante material gratuito, às vezes as pessoas cobram para poder entregar. Se você não me segue no Instagram, link está aí na descrição. Me segue lá, eu posto bastante coisa, conteúdo também. E se você tem interesse em se tornar meu aluno, participar aí da minha última turma que eu estou fazendo, depois eu vou dar uma encerrada e vou espaçar as turmas, né? O link também está na descrição, beleza? O que que acontece, pessoal? Eu, como a maioria, por muito tempo perdi muito dinheiro, tá? E hoje eu vejo o porquê eu perdi, né? Hoje eu consigo ter esse, digamos assim, esse discernimento, né? Antigamente eu não operava o preço, tá? Antigamente eu operava meramente setups, né? Então a média cruzava, eu queria comprar, a média cruzava, eu queria vender, batia no estocástico, estava sobrecomprado ou estava sobrevendido. E aí eu queria operar em cima disso. Só que ao decorrer do tempo, eu fui analisando o preço, isso aqui, e eu fui enxergando que realmente existiam padrões que se repetiam. Porque muitas pessoas escutam isso por aí, né? Pô, o preço ele repete os movimentos, só que muitas vezes ela não consegue colocar isso em prática. Aí ela fala, pô, o mercado repete os movimentos. Aí o que pega muita gente, suporte e resistência. Ah, o mercado bateu aqui, se romper e bater aqui é suporte. Beleza, rompeu, bateu aqui. Putz, rompeu de novo, não segurou. Ah, tem suporte aqui, o mercado vai bater, vai segurar. Nossa, bateu e rompeu, exemplo, tá? Então, as pessoas, elas meio que escutam falar isso, mas não conseguem colocar isso em prática. E isso acontecia muito comigo, muito mesmo. E grande parte disso eu vejo pela complexibilidade que muitas pessoas, muitos mentores, professores entregam o day trade, né? Uma linguagem muito complexa, uma abordagem complexa também. Hoje nós temos o grande mestre aí do price action, que é o Al Brooks, e na minha opinião a abordagem dele é extremamente complexa. Funciona, funciona, mas é muito complexo. Então, muitas pessoas, e eu também me deparava com esse tipo de cenário, onde não conseguia colocar em prática. E aí, o que que eu fiz? Eu busquei entender o movimento meramente do preço. O que que normalmente o mercado fazia e o que que ele faz. Se eu te perguntar quais são os três movimentos que existem no mercado, não existe outro a não ser esse aqui, uma tendência de alta, esse aqui, uma tendência de baixa, e esse aqui, um mercado consolidado. Fica bonitinho assim na prática? Não. E aí que muita gente se perde. Fica bonitinho uma tendência de baixa assim? Não fica. Uma consolidação? Também não. Às vezes uma tendência de baixa ela fica assim, ó. Aí ela vem, ou seja, ela fica estranha. Você não consegue ver ela bonitinha. A mesma coisa uma tendência de alta. Só que quando nós focamos em entender a estrutura macro do preço, o que é a estrutura macro? É você parar de operar isso aqui, ó, com um zoom desse jeito. Você não deve operar dessa forma. Você deve operar assim, para ver todo o movimento que o mercado está fazendo. Isso começa a fazer com que você perceba qual é a pressão principal do dia. E quando nós entendemos esses três tipos de movimento, basicamente eu vou resumir aonde você vai operar. Dentro dos seus trades aí, seja day trade, swing trade, position, o que for. Ou você vai operar o pullback, tá? Os três principais vai ser isso aqui. Ou você vai operar o pullback, ou você vai operar a falha de topo ou fundo. Os trades se resumem a isso. Ora você vai estar pegando um pullback, ora você vai estar cogitando, né, uma falha de topo ou uma falha de fundo. E quando você começa a visualizar isso, as coisas elas ficam mais simples. Vou dar um exemplo aqui. O mercado ele vem, faz um movimento de baixa, ele faz uma leve corrigida, de novo cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige, cai. O que eu quero dizer? Quando o preço ele está em tendência, muito provavelmente, ou
isso deveria ser o seu objetivo, é operar essas correções, ó, perna de correção, perna de correção, perna de correção, correção. Isso já começa a clarear a sua cabeça, porque você pensa o seguinte, tá, eu estou numa tendência de baixa, beleza. Qual que deve ser o meu foco? Se você está numa tendência de baixa, o seu foco deve ser compra? Ó, o preço está caindo. Você acha que seu foco tem que ser compra? Não. Seu foco tem que ser seguir a maioria. Então seria nas correções, nos pullbacks. Tá, mas aonde? Aonde que eu vou vender? Aí que entra a confluência com aquilo que todo mundo fala que muitas vezes não funciona, suporte e resistência. Porque eu preciso ter todos estes itens aliado com o contexto do dia. Porque, pessoal, já falei muitas vezes aqui. Não adianta, você não vai conseguir ter êxito em suporte e resistência, em gatilho, no que for, se você não tiver uma boa contextualização, a força do dia. Então, por exemplo, o mercado aqui, ele fez bons movimentos de correção. O principal que eu ressalto que ficou muito fácil de ver é esse aqui, ó. O mercado ele marca fundo, correto? E aí ele vem e rompe esse fundo. E olha quando ele volta a testar esse fundo aqui, olha como a gente começa a ver briga nessa região. Esse aqui é muito fácil de ver. Por quê? Eu tenho que dizer para vocês também que não é sempre que o mercado ele vai antecipar uma boa operação. Por exemplo, ele também fez pullback aqui, ó, nessa região. Só que eu particularmente não achei essa situação aqui em questão interessante, tá? Por quê? Porque ele até busca uma zona de resistência, um fundinho aqui rompido, mas ele só bate nessa região e cai, ele não deixa sinal. Eu busco por sinais, eu busco por gatilhos. Então, por mais que eu sei que eu estou numa tendência de baixa, que eu devo priorizar vendas, eu não vejo gatilhos aqui. Já neste cenário aqui, eu consigo ver tudo favorável. Eu vejo o mercado em tendência, eu vejo ele corrigindo, eu vejo ele testando a zona de resistência e eu vendo ele deixar rejeição. Pessoal, simplifiquem ao máximo na cabeça de vocês. Lembrem-se que existem 3 movimentos: esse e esse aqui. Quando você identificar que o mercado ele vai fazendo uma tendência de alta, rompendo topos, foque em pegar estas pernas aqui. Como, Arthur, que eu vou pegar essas pernas aqui? Você precisa ter ponto de amparo. O que é um ponto de amparo? Um suporte importante ou uma resistência importante, aqui no caso da tendência de baixa. Nesse caso aqui, nós tínhamos a mínima do dia, que até então estava aqui, o mercado perde ela e ele volta a testar essa região. Olha para o cenário, Porto, mas é muito fácil. Esse cenário aí, né, pegou o dia de hoje, foi fácil de ver, mas existem cenários que não são tão fáceis de ver. Pessoal, a questão é, todos os dias você vai ter ou um mercado travado, consolidado, ou um mercado direcional, ou então a mistura, né, dos 2 dias. Por exemplo, ontem quem me acompanha lá no Instagram viu que eu peguei esse trade aqui. Esse trade aqui já teve uma leitura de consolidação. Eu vi que o mercado marcou fundo aqui, marcou topo. Depois ele jogou para o fundo aqui de novo, voltou para o topo. E quando ele voltou para o topo aqui, olha a coincidência. Ele começa a deixar briga, rejeição, pavio, dificuldade em romper. Foi exatamente onde eu fiz o meu trade. Se você me acompanha lá no Instagram, você provavelmente viu nos stories. E aí eu consegui surfar esse movimento de baixa. Eu consegui pegar aí uma boa pontuação trabalhando esse movimento. Por quê? Porque eu identifiquei que o mercado ele estava entre aqueles 3 desenhos que eu fiz, alta, baixa e consolidado, eu identifiquei que o mercado ele estava nesse cenário. E quando ele está aqui nesse cenário, aí eu já tenho aula aqui no canal falando. Eu dou preferência e prioridade para trabalhar aqui, ó, extremo. Então eu vi que ele estava buscando extremo e começou a deixar gatilho, eu fui lá e fiz a minha venda. Hoje, pessoal, eu posso falar para vocês com muita tranquilidade que eu desenvolvi uma leitura muito simples de ler o gráfico. E eu falo isso também de forma bem tranquila, que ela funciona porque hoje eu tenho centenas, milhares de alunos que já passaram por mim. Alunos, às vezes, que fizeram meu treinamento tipo, há 2, 3 anos e até hoje falam comigo, né? Me passam feedback positivo, resultados sólidos, constantes. Então eu sei que isso funciona. Mas por que que às vezes você que está aí do outro lado não consegue? Porque você não dá o devido valor, né, ao básico que funciona. Você não pratica isso. Você pega um dia, às vezes performou mal naquele dia e você simplesmente abandona e vai embora. Só que, se você for observar todo o comportamento do preço, você sempre vai ter isso aqui.
a perna, a correção, a perna, a correção. Se você não quer ter muita dor de cabeça, foca na correção. Lógico que eu ensino a operar para todos os lados, seja na tendência contra ela, mas pô, eu quero ter menos dor de cabeça, eu tô aprendendo agora. Foca só aqui, ó, nos pullbacks, porque você vai estar seguindo a maioria. Olha como o mercado ele faz vários pullbacks durante o dia. E esse dia aí ficou bem desenhado. Volta e pega qualquer outro dia, ó. Pega e veja se o mercado ele não anda nesse padrão. É só você voltar o seu gráfico. A questão é, eu preciso conseguir enxergar o contexto o quanto antes. Aí é onde muita gente se perde, digamos assim. E por isso que às vezes, por exemplo, a minha sala ao vivo ajuda muito. Porque até a pessoa enxergar, por exemplo, que o mercado está consolidado, ela está querendo operar aqui no meio. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Até ela enxergar que o mercado está consolidado, aí ela está vendendo aqui no meio, ela está comprando aqui no meio, para depois o mercado bater lá no topo e rejeitar, estava consolidado, operei no meio, agora eu vou operar só nos extremos. Então, às vezes, a dificuldade maior pode ser isso, né? Mas, por exemplo, hoje o meu programa de treinamento, ele engloba tudo, o treinamento mais na sala ao vivo, porque eu consigo ensinar a pessoa e acompanhar ela ali, né, durante o mercado, em tempo real, para ela conseguir, entre aspas, ir digerindo esse conhecimento, né? Então é isso, pessoal. Foi isso que eu fiz que mudou totalmente os meus resultados. E eu posto direto, né? Já postei vários resultados, resultados mensais, anuais. E é isso que me mantém no mercado até hoje, graças a Deus conseguindo ganhar dinheiro, tá? Bom, eu vou fechando por aqui, pessoal. Se de alguma forma foi válido para você o que eu passei, deixa o seu like, fortalece demais, demais mesmo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.